Doutora, eu não sabia que ele era cardiopata. Se eu tivesse que escolher a frase mais triste e impactante que eu escuto no meu dia a dia de trabalho, certamente seria essa. Meu nome é Bruna Bruller, sou cardiologista veterinária e estou aqui para falar sobre um assunto delicado, pouco divulgado, mas extremamente relevante para você que é pai ou mãe de pet. A alta prevalência e o comportamento silencioso das doenças cardíacas nos cães. É estimado que 1 em cada 10 cães, de qualquer raça ou idade, seja cardiopata. Quando concentramos só nos cães adultos, mais velhinhos, esse número é impressionantemente maior, atingindo prevalência superior a 60%. Se limitarmos para cães de pequeno porte, até 15 quilos, que são os principais acometidos, estudos apontam prevalência de quase 100% em alguns cenários clínicos. Emergências cardíacas estão entre as principais correrias em hospitais veterinários, junto com o atropelamento e intoxicação. São a causa número 1 de internação por dificuldade respiratória e a principal responsável por morte súbita, mesmo em cães aparentemente saudáveis. Da minha própria experiência, eu posso dizer categoricamente, sem medo de exagerar, que não passa um único dia dos meus atendimentos em que eu não faço o diagnóstico de doença cardíaca em um cachorro completamente assintomático, aparentemente saudável e cujo tutor não tinha nem ideia, nem nunca tinha ouvido falar sobre as doenças cardíacas nos pets. Nessa altura, alguns de vocês podem estar aflitos e se perguntando: Se é tão comum assim, como eu nunca vi ou ouvi falar? E como eu vou saber se ele é ou não cardiopata? O que eu posso fazer para proteger meu cachorro? Fique tranquilo, que até o final desse vídeo tudo será esclarecido. Antes de mais nada, precisamos saber que a imensa maioria das doenças cardíacas em cães tem um fundo genético e hereditário. E que, muito diferente do que a gente ouve em cardiologia humana, alimentação equilibrada, um corpo atlético e hábitos saudáveis têm pouca ou nenhuma influência na prevenção. Além disso, dizer que um cachorro é cardiopata é dizer muito pouco. Existem diferentes tipos de doenças cardíacas que afetam diferentes pontos do coração e causam sintomas distintos. Algumas dessas doenças estão presentes desde o nascimento, enquanto outras aparecem com o passar da idade. Mesmo dentro de uma mesma doença, existem diferentes gravidades, e isso vai interferir muito em como a gente identifica, monitora ou trata esse paciente. Mas, mesmo podendo ser tão diferentes, existe algo em comum a quase 100% das cardiopatias caninas: um período silencioso. O coração do seu cachorro é um órgão fascinante, com uma capacidade invejável de se adaptar e continuar funcionando normalmente, mesmo em condições desfavoráveis. Um cachorro de coração doente é capaz de ter uma vida saudável e ativa por meses a anos, sem que você desconfie por um segundo que existe algo errado. Isso, ainda que pareça desejável, pode ser muito preocupante, porque ao não demonstrar por meio de sintomas que algo está errado, esse coração segue trabalhando em condições desfavoráveis, piorando gradativamente sua condição até chegar no ponto máximo da sua capacidade de conter os danos. E é só nesse momento, assim como a última gota em um copo que transborda, que você vai começar a perceber que algo não está certo. Com sorte, vai ser por um cansaço incomum, uma tossezinha seca, uma respiração mais ofegante, ou uma barriguinha aumentando sem motivo, e até um desmaio rápido. Mas pode ser muito pior. O primeiro sinal pode ser uma dificuldade agoniante de respirar, com uma indicação clara de internação de emergência, ou até mesmo uma morte súbita. Assim mesmo, sem aviso prévio, em um cachorro perfeitamente saudável que estava correndo no quintal. Mas calma, porque tem uma luz nessa história. Mas antes de poder acalmar vocês, eu preciso dividir um pouco da minha trajetória e explicar como eu vim parar aqui, em um vídeo na internet, falando de coração de cachorro para vocês. A história da Bruna veterinária é muito parecida com a de muitos médicos de pets por aí. Uma criança cercada por ursinhos de pelúcia, a ponto de muitas vezes preferir eles quando chamada para brincar de boneca. A minha Barbie sempre foi veterinária. Em qualquer casa de parente que eu fosse, eu sempre dava mais atenção para o cachorro do que para as pessoas. Não tinha muito para onde fugir. A veterinária está em mim desde que eu me entendo por gente.
e aos 18 anos eu me mudei do interior de São Paulo para o sul de Minas Gerais, onde iniciei a minha jornada acadêmica na Universidade Federal de Lavras. O curso de Medicina Veterinária é muito rico e eu, sempre muito curiosa, aproveitei para aprender de tudo: porco, galinha, melhoramento, vigilância, inspeção, mas nada foi suficiente para desviar o meu foco de quem realmente havia me levado até ali: os cachorros e os gatinhos. E, paralelamente a todo esse aprendizado, também foi surgindo uma nova paixão, aquela pelo órgão mais bonito do corpo. Eu me apaixonei pelo coração desde o primeiro ano, nas disciplinas mais basais. Eu nunca vou me esquecer da aula de Introdução à Fisiologia Cardíaca, quando eu comecei a aprender mais a fundo sobre o funcionamento cardíaco e o que significavam aqueles rabisquinhos no eletrocardiograma. Foi literalmente amor à primeira vista. Desde então, eu e a cardiologia nunca mais nos separamos. A partir dali, uma longa jornada acadêmica e profissional direcionada para cuidar do coração dos pets começou a tomar forma. Quando me formei, deixei a maravilhosa e saudosa Minas Gerais e dei início a 2 anos de residência em Clínica Médica de Pequenos Animais, na cidade de São João da Boa Vista, em São Paulo. Nessa época, eu atendia de tudo, e essa experiência em clínica geral foi fundamental para moldar a cardiologista que eu sou hoje. Afinal, tão importante quanto identificar quando um sintoma é causado por um problema no coração, é saber distinguir quando não é. Junto com a residência em clínica médica, eu concluí um aprimoramento em cardiologia na Unesp em Jaboticabal. E os frutos desse aprimoramento, no ano de 2015, me abriram as portas para o mestrado. Foi nesse ano que eu me mudei para Curitiba. E sob a orientação de um dos maiores e mais respeitados nomes da cardiologia veterinária, em meio a pesquisas desenvolvidas, pacientes avaliados, artigos publicados, palestras ministradas, eu concluí 2 anos de mestrado e mais 4 de doutorado na Universidade Federal do Paraná. Mas tem algo mais importante nessa história. Muito, muito mais importante do que diplomas ou artigos publicados. As vidas salvas, os cãezinhos saudáveis e protegidos e os tutores satisfeitos. Paralelamente à minha jornada acadêmica, eu também atendo em um serviço referência em cardiologia veterinária desde 2017. Nesses anos todos, pondo em prática tudo o que eu aprendi e ainda aprendo, eu fui percebendo o quanto o entendimento básico da origem e do comportamento das doenças cardíacas nos cães é valioso. Existe um conhecimento cardiológico riquíssimo, embasado e fácil de aplicar, capaz de proteger, melhorar e até prolongar a vida de muitos cães, mas que os pais de pet raramente têm acesso. Ou quando têm, normalmente aprendem tarde demais. Mesmo nos casos em que os cães chegam até mim já diagnosticados previamente, com doenças cardíacas e muitas vezes tomando remédios todos os dias para controlar os sintomas, eu percebo que a maioria dos tutores continua perdido. Não sabem de onde a doença veio ou para que servem os remédios e, mais perigoso, não entendem que, mesmo medicando, a doença continua lá, evoluindo, e que em algum momento ela vai dar dor de cabeça de novo. Esses tutores, mesmo sabendo que seu cãozinho é cardiopata, sabem muito pouco além disso. Não sabem o que fazer para evitar uma internação ou como reconhecer ou se comportar em uma emergência. Na maioria das vezes, e na melhor das intenções, acreditam que já estão fazendo tudo o que podem ao dar um remedinho todos os dias. Nós veterinários amamos os pets. Amamos a ponto de dedicar a nossa vida para cuidar deles. Mas nós temos uma enorme limitação: o tempo disponível com o nosso paciente, que é limitado ao momento da consulta. E em relação à medicina humana, também temos um agravante: eles não conseguem nos comunicar verbalmente o que estão sentindo. E temos que nos basear em exames, aparência e comportamento. E em 99% do tempo, o seu bichinho está na sua casa, contigo, justamente onde ele expressa sua real natureza e onde nós veterinários não temos acesso. Nem o melhor veterinário do planeta é capaz de substituir a ferramenta que você, tutor, tem de mais valiosa: o convívio. Ainda assim, um enorme conhecimento, cuja aplicação se fundamenta justamente
na proximidade, dia após dia, está limitado ao universo de um profissional especialista que muitas vezes não vai ter o tempo ou a oportunidade de educar o tutor. Foi a partir dessa percepção que eu desenvolvi um jeito muito particular de atender as minhas consultas, focado na educação e no empoderamento do tutor sobre o coração do seu pet, independente de quão grave é o problema, com um objetivo principal: ensinar tudo o que está em seu poder para vigiar e cuidar melhor do coração do seu cãozinho, para que ele precise do meu atendimento só o mínimo necessário. E, se tudo der certo, nunca em uma situação de emergência. Eu sempre acreditei que o conhecimento salva vidas. E já há alguns anos, com a minha própria experiência e conduta profissional, eu consigo observar isso diariamente. É com base em muita vivência e estudo que eu sei que, muito além da importância das medicações que eu prescrevo, está o valor incalculável das informações que eu compartilho. Eu consigo prolongar e melhorar a vida de um cachorro e, consequentemente, de toda a família ao redor dele, ao ensinar coisas como estadiamento, técnicas de monitoração, conduta de emergência. E se esse conhecimento tem valor para o cachorro cardiopata avançado, ele é uma mina de ouro na proteção do cãozinho ainda saudável. É por isso que toda vez que eu diagnostico um paciente como cardiopata, que chega até mim já com sintomas que precisam ser controlados, meu pensamento é sempre o mesmo: como eu gostaria de ter conhecido esse tutor antes. Havia muito que podia ter sido dito para que o desfecho não fosse esse. A maioria das cardiopatias, como eu já comentei, antes de causarem problemas, ficam algum período silenciosas. E sempre será nesse período que a nossa participação, minha e sua como tutor, surtirá o melhor efeito. Nem todo cachorro precisará de um cardiologista, mas a maioria dos que precisarão chegará tarde demais. Agora que vocês já entenderam a importância de diagnosticar as cardiopatias ainda silenciosas, vamos entender como se faz isso. Na maioria das vezes, essas doenças são identificadas acidentalmente em exames de rotina, ou desconfiadas a partir da auscultação de um sopro cardíaco. Esse sopro não é uma doença, e sim um mensageiro de que algo pode estar errado e merece ser investigado. Ele pode estar presente desde sempre, indicando que o defeito está lá desde o nascimento, ou aparecer com o passar dos anos. Mas esse é só o começo de toda uma jornada diagnóstica. Até porque, de todos os cachorros que têm sopro, principalmente aqueles que desenvolveram depois de adultos, menos da metade vai realmente precisar de tratamento. Ainda que os fármacos não sirvam só para controlar sintomas, e muitos cães aparentemente saudáveis vão sim se beneficiar de remédios ou cirurgia, uma grande parcela vai passar a vida toda com um soprinho na ausculta e nada mais. Identificar qual cachorro sem sintomas precisa de tratamento e qual não precisa é uma arte que envolve exames, conhecimento e experiência. Para piorar, muitas doenças respiratórias, principalmente as que causam tosse, como bronquite, colapso de traqueia, frequentemente são confundidas como sendo de causa cardíaca. A boa conduta do veterinário responsável e o comprometimento do tutor são peças-chave não só no correto diagnóstico, mas na determinação da gravidade da cardiopatia em questão. E não aprofundar de forma devida na investigação dessas doenças gera um problema muito comum, como se não bastassem todos que já discutimos até aqui. Os muitos cãezinhos por aí que tomam todos os dias remédios caros para o coração que eles não precisam. Não participar desde cedo da saúde cardíaca do seu cachorro pode ter um custo muito alto para o seu emocional e para o seu bolso. Como vocês podem ver, cuidar de coraçõezinhos peludos é a minha paixão. E a internet é como um megafone para as nossas paixões. Eu, que tenho muito para dizer, mas com o alcance limitado do meu consultório, pensei: como garantir que todo tutor de cão saiba proteger e cuidar do coração do seu bichinho? E identificar as doenças ainda silenciosas antes de precisar de um cardiologista? Ao mesmo tempo, como ajudar um tutor de um cãozinho cardiopata que só foi instruído a medicar
a entender melhor da doença e a perceber cedo os sinais de piora antes que eles se tornem uma emergência. Foi pensando no valor incalculável, emocional e financeiro desse conhecimento que eu adquiri e pratiquei em todos esses anos de atuação profissional e acadêmica que eu decidi acessibilizar ele para você, pai e mãe de pet. Você que conhece o seu bichinho de perto, você que dorme junto, passeia e brinca com o seu cachorrinho diariamente, que cuida muito da saúde dele e que gostaria que ele vivesse 100 anos e que não pode nem imaginar a dor de perdê-lo prematuramente. Foi para você que quer garantir a vida mais longa e saudável para o seu cãozinho, independente da idade ou condição cardíaca atual dele, que com muita dedicação, muito carinho e, acima de tudo, muita responsabilidade, eu desenvolvi o Método Cora. O Cora é uma metodologia exclusiva, com o objetivo de fazer tutores de cães aprenderem, de forma direcionada e sob medida, a compreender, prevenir, cuidar melhor e até salvar o seu cãozinho, ainda que ele seja saudável hoje e você não entenda nada de coração. Com etapas muito bem estruturadas e com a didática de uma profissional preparada, que já educa tutores presencialmente há muitos anos, você será capaz de entender exatamente o que está acontecendo no coração do seu bichinho. Que tipos de cuidados precisa ter para além da terapia, a quais sintomas se atentar, desde os mais discretos, a calcular risco cardiológico e, finalmente, a elaborar um plano de ação com técnicas de monitorização sob medida para o coração do seu bichinho. E isso serve tanto para você, que tem um filhotinho ou um cãozinho jovem, aparentemente saudável, até para você que é tutor de um cãozinho cardiopata avançado, que já toma remédios todos os dias, mas que gostaria de entender melhor sobre a doença e dar uma melhor qualidade de vida para ele. Você pode estar se perguntando, Mas como isso é possível? Como o mesmo curso seria capaz de trazer benefícios para cães com necessidades tão distintas? e é aí que entra a mágica e o grande diferencial do método. Diferente da maioria dos cursos que você vai ver por aí, o Cora foi estruturado com uma filosofia não linear e que se retroalimenta. Isso significa que a forma de consumir as aulas de alguns módulos é personalizável, sem uma ordem específica, de tal forma que ela se adapta à sua necessidade como tutor e à condição cardíaca atual do seu pet. O curso é muito rico, com muito conteúdo detalhado sobre exames, sintomas, ferramentas de monitorização, feito para que você se torne um verdadeiro guardião da saúde do seu pet. Mas, se você tem pressa, se o seu bichinho está tossindo, desmaiando ou apresentando sintomas que o Dr. Google te disse que podem estar associados à doença cardíaca, se você acabou de descobrir que seu cãozinho tem sopro, e ainda que o veterinário tenha dito que é normal ou da idade, você gostaria de entender melhor e o que esperar daqui para frente? Se o seu coração de pai ou mãe de pet tem urgência, o Cora também é para você. Depois de um breve módulo introdutório, para que você compreenda os conceitos básicos que vamos usar de arcabouço, você está livre para cortar caminho e consumir as aulas que mais se encaixam na sua situação atual e do seu bichinho, na ordem que mais fizer sentido para você, para esclarecer rapidamente as suas dúvidas mais pungentes, sem prejuízo para o seu entendimento. O método consiste de 5 etapas. Na etapa C, de compreender, vamos juntos em uma jornada para dentro do coração do seu bichinho. Você vai aprender de forma objetiva, simplificada e muito didática sobre a estrutura do coração do seu pet, para que ele serve, como ele funciona e, muito importante, o que ele tem de diferente do nosso. E já dando um spoiler, qual é a diferença fundamental que faz com que aquelas recomendações de prevenção que recebemos dos cardiologistas humanos, fazer exercício, dieta equilibrada, controle de peso, por que elas não funcionam para os nossos cães? Você vai aprender como realmente se comportam as cardiopatias nessa espécie e o que esperar de cada uma delas. Os próximos módulos consistem nas etapas O, de olhar. É nelas que destrincharemos sobre exames diagnósticos, estadiamento, predisposição racial, além de todos os principais sintomas demonstrados, dos mais discretos aos mais graves. E, muito importante, as outras doenças não cardíacas que podem causar sintomas extremamente semelhantes
mesmo em um cãozinho de coração saudável. A combinação dessas etapas vai te permitir participar ativamente do processo de prevenção, confirmação ou descarte diagnóstico de uma cardiopatia no seu pet. E você é livre para escolher quais aulas, em que momento e em que ordem assistir, sem que isso prejudique a sua compreensão. O design desses módulos tem o símbolo do infinito, de propósito. A migração de um para o outro não é só permitida, ela é recomendada, para que o resultado do método fique sob medida para o seu cãozinho. Dentro do curso, temos uma aula demonstrativa bem didática sobre a melhor forma de consumir o método Cora, baseado na sua necessidade individual. Com tudo que você terá aprendido até aqui e com o suporte de exames e um acompanhamento veterinário convencional, você já é capaz de entender exatamente como está funcionando o coração do seu pet. Se ele é mesmo saudável, como você pensava, se ele esconde uma doença silenciosa, se essa doença é inicial ou avançada, como se comporta a suposta doença do seu cãozinho e por que ele tem ou poderá vir a desenvolver determinados sintomas. Ou até mesmo poder concluir se o seu cachorro é realmente cardiopata como você pensava e se ele precisa mesmo tomar as medicações que ele toma. Já dá para perceber que essas primeiras etapas por si só já são infinitamente valiosas e capazes de transformar vidas para sempre. Mas o método vai além. Na etapa R, eu te ensino sobre avaliação de risco. Aqui, eu te ajudo a colocar seu cão em uma caixinha, a partir de uma categorização em 3 cores, verde, amarelo e vermelho. Com o entendimento da gravidade ou da não gravidade da condição cardíaca do seu pet, vamos determinar juntos a frequência indicada de acompanhamentos e vamos chegar em uma conclusão que vai sustentar o plano de ação para a próxima e última etapa do método. A etapa A, de ação, como o próprio nome já diz, é a máxima do seu empoderamento como tutor. Nela, você vai aprender sobre ferramentas e recursos valiosos, gratuitos e cientificamente embasados, utilizando conceitos que nós, veterinários cardiologistas, usamos em consultas para monitorizar o seu cãozinho em casa. Aprender a identificar os sinais de piora de forma precoce, quando eles ainda não são graves, e te permitir agir com calma e em tempo hábil. E, muitas vezes, evitando emergências e até perdas prematuras. Mas, não sendo possível evitar, você não estará desamparado. Vai aprender também a como reconhecer as diferentes emergências cardiológicas e como estar preparado para cada uma delas antes mesmo que elas aconteçam. E o melhor de tudo, as recomendações também se adaptam à classificação de risco do seu bichinho. Assim, ao mesmo tempo que garantimos que um bichinho de coração muito frágil e instável receba o mais alto nível de monitorização e cuidado, nós também livramos um pouco a barra dos tutores de cãezinhos de coração saudável ou doentes cardíacos iniciais. Afinal, todos nós sabemos ou conseguimos imaginar quão impactante pode ser diagnosticar em nosso pet uma doença que não tem cura. Ao mesmo tempo, existem muitos cães cardiopatas que terão a sorte de permanecerem assintomáticos durante toda a vida. Receber o diagnóstico, mas não entender sobre classificação de risco, faz com que essa condição extremamente favorável passe desapercebida. E você passe anos numa rotina extremamente ansiogênica, com medo de ser surpreendido por uma emergência que seu cãozinho talvez nem esteja em risco de sofrer. Muitas vezes, só o que ele precisa é de uma boa disciplina de acompanhamento. Saber quando, com o que e o quanto devemos nos preocupar em cada caso também faz parte de lidar melhor com o problema. Nossos cães já vivem tão menos do que a gente gostaria. Não é justo que essa convivência, que é tão curta e rara, seja sinônimo de angústia e ansiedade. Com esse curso, você cuida do coração do seu bichinho e, de quebra, cuida do seu também. O método Cora é um componente exclusivo do produto Operação Coração Blindado, que ainda conta com um módulo bônus com 3 aulas imperdíveis. Uma aula sobre como proteger seu cãozinho do temido verme do coração, outra sobre dieta do cardiopata e uma aula imperdível sobre boas práticas veterinárias, para te ajudar a avaliar o atendimento
e a escolher o melhor profissional para zelar pela saúde do seu cãozinho. O Operação Coração Blindado é o seu cardiologista de bolso. É qualidade de especialista no conforto da sua casa. É informação responsável, sob medida, acessível e no momento certo. E o melhor de tudo, com risco zero. Ao adquirir o produto, você tem acesso imediato a todas as etapas do método Cora, para poder assistir e reassistir no seu tempo, conforme a sua necessidade, durante o período de 1 ano. Se você não vê valor no que eu tenho para te ensinar, você tem 7 dias para solicitar o seu reembolso. Simples assim, sem pergunta. Eu não sabia que ele era cardiopata. Se você assistiu até aqui, agora você sabe. Ao menos estatisticamente, o quanto as chances são altas. A única dor maior do que a perda é a dor da culpa. Aquela incessante autoflagelação de se questionar se você poderia ter feito mais. Com o método Cora você pode. Existe um universo de um conhecimento poderoso, cientificamente embasado, que com resultados reais, que uma cardiologista veterinária filtrou, organizou em uma comunicação acessível e estruturou na forma de um método que você pode aplicar no seu tempo, de acordo com a sua necessidade, no conforto da sua casa. É possível ter uma vida mais leve enquanto damos mais qualidade e tempo de vida para o nosso cãozinho. Te espero do lado de cá.